Bom, e para iniciarmos, nada mais aconselhável do que eu mostrar um pouco do meu histórico, você começar a entender com quem é que você vai começar a aprender e a iniciar nesse percurso de treinamento. Se você está fazendo o meu curso de instrutor, nada mais coerente do que você conhecer o meu histórico, conhecer de onde vem essa metodologia e como isso foi montado. Ok? Desta forma fica muito mais fácil você poder lecionar os seus alunos, poder direcionar em um segmento de técnica metodológica do nosso Akokutai ou Close Combat Martial System. Não se preocupem, vocês vão entender passo a passo de tudo que nós tratamos nesta videoaula, ok? Vamos lá. Primeiramente, vocês vão estar recebendo isso aqui, né? Vou estar disponibilizando para os senhores este arquivo em PDF. Pode ser que os senhores tenham um pouco mais de sorte de estar pegando ele um pouco mais atualizado. Claro e evidente, constantemente dentro da plataforma, nós vamos estar atualizando esse material. Constantemente esse material vai estar sendo atualizado com várias informações dentro da plataforma e os senhores vão poder estar aí acompanhando a evolução do nosso sistema de treinamento, ok? Hoje nós somos reconhecidos em vários países, como eu já falei anteriormente. Está crescendo bastante no Brasil a procura dessa nossa metodologia, que vocês vão entender por que ele está sendo tão assim procurado por diversas entidades e até mestres que praticam outras artes marciais. Vocês vão entender agora, ok? Esse primeiro título aqui, ele veio Entre Homens e Lâminas, é um título destinado a um livro que nós vamos escrever para poder passar toda essa história nossa aí também em formato de livro, né? Close Combat Martial System. Em algumas situações, dentro desse conteúdo, vocês vão ouvir falar sobre a Akokutai, sobre eu estar falando sobre o Akokutai. Vocês vão seguindo aí o material e vão vendo que alguns locais eu escrevo Akokutai Martial System. Por que isso? Porque eu chamo de Close Combat Akokutai. Logo, eu sei que você tem aí no arquivo que eu já mandei para vocês. Close Combat Martial System surgiu pela ideia do seguinte, porque eu venho do Muay Thai, do Kung Fu, Aikido e Krav Maga. Basicamente são as letras das lutas que eu já pratiquei. Então, por ter passado por diversas entidades e às vezes essas entidades diziam não pode trocar o nome, não pode fazer. As pessoas me contratavam para dar treinamento, mas elas não queriam que eu utilizasse do nome delas para poder divulgar a minha metodologia. Esse é um dos grandes motivos que eu nunca gostei diretamente de estar usando o nome Krav Maga, Defense Combat System, que também já utilizei em alguns modos, combate militar. Por quê? Existem alguns segmentos, algumas pessoas totalmente desinformadas que cismam em dizer que esse sistema é deles. E na verdade não é. Até propriamente dito, o Krav Maga, por exemplo, o Krav Maga, para quem conhece a história a fundo, sabe que o nome Krav Maga significa apenas defesa pessoal. Claro e evidente, os formuladores da arte acabaram criando essa propaganda metodológica e criaram e fizeram um bom trabalho, não tem problema. Agora, qualquer outra pessoa que surge, ou ele é Krav Maga, ou ele é combate militar, ou ele é defesa pessoal sistêmica. Ok? É de algum tipo de sistema. Então, por saber disso e por pensar dessa forma, eu resolvi criar o meu próprio sistema. Porque até então, até quando eu comecei a ter minhas formações, dando meus cursos, minhas palestras, eu até então ainda não tinha uma formação aprofundada no Krav Maga. Depois, os títulos foram aparecendo, foram chegando, e o título de Krav Maga acabei sendo conquistado. Esse certificado, essa certificação, esse reconhecimento no Krav Maga vem do 5º Dan, justamente diretamente da Argentina. Então eu não pude chegar assim e dizer, não, então vamos botar a minha metodologia agora como Krav Maga. Como eu ia fazer isso se o meu histórico era de muito antes de tudo isso, ok? Somente para que isso fique bem claro para alguns segmentos. Então vamos lá. E aqui nós vamos descer aqui na linha de conhecimentos. Tem várias coisas escritas aqui, tá, gente? Onde eu vou mais ou menos explicando algumas coisas. Mas
você por si só vai ter tempo de analisar, estudar com mais calma determinadas informações que eu passo nesse primeiro PDF. Como eu já falei, esse primeiro vídeo é um vídeo de apresentação, onde você vai conhecer a pessoa que vos fala, ok? Aqui eu falo que fiz minha participação no competição, né, campeonato brasileiro, onde teve algumas situações inesperadas. Se você está com esse vídeo, com certeza você já falou comigo e tem contato comigo, sabe direitinho. Se não sabe, vai ler essa informação sobre o que me fez me afastar das lutas desportivas, né, por assim dizer. Então, aqui eu comecei a me entregar mais ao lance do combate e treinamento militar. Com isso feito, eu chamo de arte híbrida. Híbrida por quê? Porque eu venho do Kung Fu, Muay Thai, Kickboxer, Krav Maga e também Hapkido, Aikido e Jeet Kune Do. Como isso ocorre? É bom as pessoas entenderem uma coisa. Você nunca pode ficar bitolado numa arte marcial, achando que aquela arte é a verdade dos fatos, de tudo. Quando se trata de defesa pessoal, às vezes 2 ou 3 formas de treinamento, ela é muito mais eficiente que toda uma vida dentro de uma metodologia. Ok? Você pode treinar durante uma vida inteira dentro de uma metodologia e você precisar daquela técnica para você se defender e ela não funcionar. Então, com isso em mente, nós que somos especialistas, ou que tentamos nos especializar na parte de defesa pessoal, somos automaticamente obrigados a estudar e avaliar técnica por técnica. Porque quando você está diante lá de 30, 40, 50, 80 homens dentro de um centro de formação ou dentro de uma área militar, na formação de militares, você passa muito perrengue, né? Porque você tem que ser muito bom, por assim dizer, ser muito consciente de si para poder convencer outras pessoas de que aquela sua arte vai ser útil para elas, ok? É por isso que o desarme tático está sendo muito procurado, mas para você fazer um desarme tático você tem que conhecer um pouco de chão, você tem que conhecer um pouco de torção, você tem que conhecer um pouco de arremesso, senão você não consegue fazer a retenção de armamento com eficiência. Então, você pode observar que não adianta somente você ter o conhecimento marcial da coisa, tem uma diversidade de coisas que você precisa se aprofundar para poder chegar no limiar de ser um instrutor dessa área policial e militar, ok? Então vamos lá, vamos baixar mais um pouco aqui, chegando aqui um pouco mais à frente. Eu vou tentar jogar para a tela para que você vá acompanhando tudo que eu vou falando. Então aqui, eu sempre falei assim, né? Evite ser um salvacionista. Nem sempre você terá alguém por perto para ajudá-lo a vencer suas próprias batalhas pessoais. Aprenda a lutar por você e por seus ideais. Valorize sua existência e tenha a dignidade de merecê-la. Seja grato às bênçãos que recebe. Aprenda a lutar. Certo? Isso aí é uma frase de vários amigos, mestres, né? Isso aí no caso foi o Raio France, um especialista em tática defensiva também. E constantemente a gente trocava essas palavras, trocava essas informações. Isso faz com que a gente acabe criando uma certa amizade dentro do meio do contexto marcial, onde você aprende com um, aprende com o outro. Por exemplo, o Raio France era mestre na arte de Aikido e Hapkido. Então, a gente trocava muitas informações. Se eu disser para você, mas eu cheguei a me tornar mestre de Aikido, não, nunca precisei chegar a ser mestre de Aikido, porque eu já era mestre em outras lutas marciais. O que eu quero dizer com isso? Você consegue absorver com excelência outra arte se você tiver uma mente aberta e consciente disso. Você não vai se tornar mestre, é claro. Por exemplo, eu conheço muito do Krav Maga, eu conheço muito do Aikido, vamos assim dizer. Do Aikido, conheço muito do Aikido, mas eu abriria uma academia de Aikido? Não, porque eu não sou mestre nisso, não sou licenciado, mas eu conheço a base por ter tido informações com grandes mestres, né? Por exemplo, o Jeet Kune Do.
Eu nunca fui formado em Jeet Kune Do, mas eu tive o prazer de treinar algumas vezes com uma pessoa que treinou com o Don Inosato diretamente em São Francisco, dos Estados Unidos. Ok? Então essa pessoa me passou informações e treinamentos que para mim foi muito importante. Mas eu, por um acaso, sou formado em Jeet Kune Do? Não, mas eu treinei com uma pessoa que teve contato direto com o primeiro aluno do próprio Bruce Lee. Então, eu sempre falo isso para algumas pessoas, para que as pessoas entendam o princípio de uma metodologia, o princípio do meu pensamento. Não é simplesmente achar que eu sou o dono da verdade. As minhas experiências é que fizeram com que hoje eu possa estar aqui falando para vocês, entregando às vezes o meu treinamento em centro de formação de vigilante, centro de formação de policiais, militares, tanto nacional quanto fora, né, em outros países. Vamos lá, o curso de combate e táticas com facas, eu sempre vou botar dessa forma. Você que está aqui aprendendo nesse primeiro nível para ser instrutor, por isso que eu sou obrigado a passar para vocês essa raiz de conhecimento de como tudo começou, porque você está se formando agora instrutor nível 1. E todo instrutor nível 1 ele trata de mão nua. Mas por ele se tratar de mão nua, ele também tem que entender, pelo menos, os princípios das armas brancas, como elas funcionam, como elas vão estar sendo articuladas. Não adianta simplesmente você, eu sou um mestre mão nua, vou aprender só a me defender com socos e chutes, jab direto. Não é somente isso, você tem que ter um aprofundamento também nas armas brancas, saber como é que elas podem ser utilizadas. Agora, se você vai se especializar na lâmina em si, se especializar no kubotão, no bastão retrátil, bastão curto, bastão retrátil, bastão longo, ou simplesmente na tonfa, não é problema, não tem problema nenhum. Mas aqui, na nossa metodologia, não é porque você é um especialista ou está se especializando agora na parte de mãos nuas, que é o nível 1, não quer dizer que você não tenha a obrigação de conhecer as outras áreas, porque quando você é agredido, você não escolhe área para ser agredido e o agressor também não vê cara e não vê coração, ok? Então vamos lá. Em autodefesa aqui, curso de combate com faca, técnica de desenvolvido para especialização em artes marciais. E em lâminas de combate para operacionais da Polícia Civil, Militar Federal e além das Forças Armadas. E muito mais. Aqui você pode ler tranquilamente. Tem várias informações referentes à faca, né? A faca de combate. E aqui vamos partir para o princípio do que você... Assim, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Vamos partir do princípio que você não sabe nada, ok? Faz de conta, faça de conta. Eu não quero que você também esqueça tudo que você aprendeu até agora, claro que não. Com certeza, se você está fazendo esse meu curso de instrutor nível 1 de Close Combat Martial System, com certeza você já praticou outras lutas marciais. Mas eu queria que nesse exato momento agora você esquecesse um pouco do que você aprendeu. E agora vamos passar a encher a sua vasilha, encher seu copo com um novo conhecimento, ok? É isso que eu estou querendo dizer nessa simples parte aqui. Vamos, a partir de agora, nesse exato momento, você não sabe nada e como se defender de uma agressão na rua. Você não sabe nada, vamos supor que você não sabe nada, ok? Agora nós vamos nos aprofundar a essa linha de conhecimento aqui. Eu sempre falo isso porque as pessoas, às vezes, pô, mas por que você é tão detalhista assim? Por que você é tão chato com isso? Porque tem que ser. Por exemplo, entenda que o lado esquerdo, se você for destro, deve iniciar, manter na frente para que o lado mais forte fique pronto. Ok. Eu sempre falo isso porque... Eu vou repetir tudo de novo, tá, gente? O que eu estou falando aqui. Eu sempre falo sobre isso, sobre essa questão aqui da postura, né? Se você for direito, se você for esquerdo, tem muito essa coisa aqui dos altos e baixos referenciados sobre qual a melhor postura para eu estar em combate, qual é a melhor postura para você estar em combate. E isso aqui você pode observar uma coisa que é muito importante. A forma, na verdade, lá no final, lá na frente, pouco importa. Na verdade, quando você chegar lá atrás, quando você chegar lá na frente,
no contexto de entender toda a manipulação, todo o treinamento, como funciona com os armamentos e tal, você vai observar que não importa qual seja a base de luta que você esteja. Qualquer uma delas vai estar certa desde que você tenha confiança. Mas a partir do momento que você chega e não sabe nada sobre artes marciais, você tem que fazer o quê? Basear a pessoa. E nada mais fácil para basear um indivíduo que está começando agora é colocá-lo o quê? Na postura do boxer, na postura do Muay Thai, na postura Thai, que nós chamamos, tá? Eu não sei se eu vou conseguir passar agora a postura Thai aí para vocês darem uma olhada como essa postura Thai, esse alinhamento, né? Porque o nome é Kokutai, ele, além de ser o nome composto com minhas lutas que eu venho praticado, a palavra Kokutai em japonês significa alinhamento governamental, alinhamento político. É uma forma política de alinhar pessoas. Ou digamos, quando você posiciona as pessoas numa postura Thai, você está alinhando o conceito um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco a mão mais à frente, um pouco a mão mais recuada. E daí por diante. E principalmente quando o cara põe a faca na mão. Tudo isso tem que ser explicado. Porque a pessoa com a faca avançada tem um sentido. A pessoa com a faca recuada tem outro sentido. A pessoa com a faca na postura picador de gelo, que nós vamos ver tudo isso mais à frente. Só estou passando de forma rápida para que vocês entendam que tem muita coisa a ser treinada e aprendida no decorrer de todas essas nossas aulas, ok? Vamos avançar mais aqui. Eu escrevi aqui, agora que você entendeu a importância de uma base, vamos entender os socos e punhos, como funcionam. Existem várias formas de usar os punhos, mas no momento quero que você entenda que não precisa se preocupar com a forma variantes existentes de usar os punhos. Cada variação vai vir a ser usado de um momento certo, de uma forma certa. Os punhos cerrados, que é a forma mais tradicional e tal, aqui eu estou dando uma explicação rápida sobre como uma pessoa vai posicionar o punho. Muitas vezes o iniciante não tem noção de como o seu punho deve ser posicionado. Existem várias formas de treinamento para fortalecer o punho também. Tá? Vários exercícios que você pode fazer no dia a dia, onde você vai fortalecer. Por isso eu dou muito ênfase. Por quê? Eu dou muito ênfase aos punhos, aos braços. Porque 85 a 90% de todos os golpes que você vai usar na rua, ponha bem isso na cabeça, vai ser expressado pelas suas mãos, tá? Palma da mão, costa da mão, punhos, cotovelo, antebraço, ombro. Estes membros, né? Esses músculos é que eles têm que ser trabalhados constantemente, porque é onde vai surgir a defesa, onde vai surgir os ataques e onde você vai ter a primeira reação. Toda vez que você está em algum local assim tranquilamente, aí uma pessoa fala assim, cuidado, a primeira coisa que você faz o quê? Proteger a cabeça. Então, essa reação natural que você tem de primeiro músculo a se ativar quando você fala, toma cuidado, cuidado aí, é a cabeça, é fazer aquele recuo, porque é a sua cabeça o templo, tá, gente? A sua cabeça, nós vamos chegar aqui na parte dos ossos, anatomia humana e tudo mais, onde vocês vão entender que a cabeça é o centro do corpo, né? Qualquer coisa que abalar a sua cabeça, você fica tudo perdido, né? Você acaba entregando toda a luta, você acaba se entregando diretamente se você levar uma pancada muito forte na cabeça, e dependendo ainda mais de onde for a pancada, ok? Por isso que seus braços, que estão mais proximal de defender a cabeça, eles têm que estar bem atento, bem rápido, bem ligeiro, como fala o paulista, né? Como o paulista fala. Então vamos lá. Avançando, quando eu falei que a gente ia entrar na parte de ossos, músculos, eu estou falando de Black Medicine Combat, ou digamos, é a medicina negra de combate. Nesse tipo de situação, eu sempre digo para todo mundo que quer aprender um pouco sobre artes marciais, que quer começar a entender, você tem que entender uma coisa, não tem como você ensinar artes marciais, principalmente a profundidade da coisa, ou pelo menos ser considerado um instrutor com responsabilidade, se você não se aprofundar no Black Medicine Combat, certo? A medicina negra de combate. Muitos adeptos de artes marciais aplicam variavelmente golpes contundentes em seus adversários. E claro, recebe os mesmos. E muitas das vezes não tem noção
da estrutura que foram atingidas. Isso acontece muito constantemente. Quando você não sabe, não tem noção do que teu soco pode fazer no rosto de uma pessoa, na cabeça, no tórax, certo? Ou seja, quando não tem essa noção do perigo, do conhecimento do seu próprio corpo, gente, o nosso corpo é muito frágil. Eu sempre falo isso para todas as pessoas. Parece que não, mas o nosso corpo, você leva uma queda no banheiro, tu pode morrer lá, tu pode ficar aleijado pelo resto da vida. Uma queda no banheiro. Quantas pessoas nós conhecemos aí que levou uma queda, quebrou um braço, quebrou uma perna, quebrou a cabeça e nunca mais se recuperou? Isso é uma prova clara de que o nosso corpo é muito frágil. Nós treinamos, sim, muitas pessoas treinam músculo do pescoço, o próprio Bruce Lee. Vamos lá, vamos do mais antigo, né? Bruce Lee, por exemplo, treinou tanto seu corpo, mas ficou fragilizado por outro lado, por tomar muito antibiótico, muitos anti-inflamatórios e muita coisa que você acaba sendo obrigado por treinar demais, esticar demais e ao mesmo tempo fazer um esforço sobre-humano. Às vezes, determinadas pessoas acabam fazendo isso. Então eu falo para as pessoas, você tem que conhecer um pouco do seu corpo humano, saber o seu limite. Se você não conhecer o seu limite, você está propenso, mesmo você sendo um grande lutador, a se ferir. E quando se trata de defesa pessoal, é sua vida que importa. E quando falando de defesa pessoal, eu estou falando desse exato momento. Isto é estudo, isso é conhecimento, é você se aprofundar no que você é como pessoa, para depois você, se tiver que usar, se tiver que ferir alguém, pelo menos você vai ferir consciente de que não fez aquilo de qualquer forma. Você apenas se defendeu porque você quis ficar vivo, ok? Então vamos lá. Aqui eu falo que quando eu me tornei, né, faixa preta de Kung Fu, meu mestre já me considerava muito violento. O meu mestre ele sempre dizia, pô, Dachão, porque eu treinava Kung Fu, mas eu vinha do Muay Thai, né, bem antigo, eu lutava por dinheiro. Eu já contei isso em algumas situações, onde eu tinha que ajudar a minha mãe em casa, ajudar a minha família, então obrigatoriamente eu lutava por dinheiro. Se eu perdesse era 500 reais, se eu ganhasse era 2.000, tipo assim, 300 reais se perder, 1.000 reais se ganhar. Então constantemente eu estava envolvido sempre em alguma competição. Então quando eu conheci a filosofia do Kung Fu, a minha mente começou a mudar. Quando o mestre começou a dizer, o Samsung, o Akira, e o mestre Carlos, o mestre Cremildo, muitos começaram a falar assim, muito sobre fisioterapia holística, acupuntura, medicina chinesa. Você vai ver em outros lugares, em outros vídeos, vários livros e tal que eu li, estudei relacionado à medicina chinesa. Por quê? Influenciado pelos meus mestres de Kung Fu que me fizeram ler e estudar bastante sobre isso. Então, para poder estudar um pouco mais sobre o Black Medicine Combat, eu quis me aventurar justamente na radiologia médica, nos cursos de necrópsia, tentando me aperfeiçoar na parte da criminologia, tentando entender a funcionalidade tanto do corpo vivo quanto do corpo morto. Então eu quis trilhar um determinado caminho. Você é obrigado a seguir o mesmo caminho que eu? Não. Mas é interessante que você entenda que a ideia que eu tive de conhecer o meu corpo humano, conhecer o corpo humano, conhecer as minhas estruturas ósseas, era justamente para isso, para quando chegasse o momento de eu ter que usá-lo com perfeição. Nós temos umas seguintes frases dentro do nosso treinamento que se chama aprender a fazer para não precisar fazer. Se tiver que fazer algo, faça com perfeição. Após ter feito algo que não deveria ter feito, não se arrependa do que fez. Quando passamos a saber e entender o que nós podemos fazer, saberemos melhor como não atuar em determinadas situações.